Pessoal, nosso querido The Undertaker pegou pesado com os lutadores da era atual. É muito comum você ver lutadores como The Undertaker, Randy Orton, Edge ou mesmo um influenciador como Jim Ross criticar o estilo de wrestling que é feito atualmente, dizendo que eles não focam tanto em storytelling, psicologia em ringue, em gimmicks, em storylines e são mais preocupados em fazer lutas perigosas, cheias de spot fest e por aí vai. É um debate que eu até acho interessante, por assim dizer. O problema é que recentemente o The Undertaker foi um pouco mais além. Ele disse que sente falta dos seus tempos de lutador quando ele entrava nos bastidores e via os seus colegas todos com postura, sempre com armas e facas. E hoje em dia, quando se entra nos bastidores, ele vê homens jogando videogames. Na visão do The Undertaker, ele tem saudades de quando os homens eram homens. Sim, foi isso que ele falou. Ele falou que os homens do tempo dele eram homens de verdade e os homens da era atual não. O que você acha a respeito disso? Você concorda com essa observação do The Undertaker? Bom, vou falar pra vocês o que eu penso, tá bom? Analisando tudo isso aí que ele falou, eu chego à conclusão que eu entendo completamente e discordo totalmente. Eu entendo completamente porque tá acontecendo com The Undertaker algo que acontece com todo mundo. Nós somos seres humanos, somos limitados, não conseguimos seguir as leis da natureza. E o tempo ele destrói todo mundo. Nós não estamos preparados para a mudança dos tempos. A gente não está preparado para mudanças. Falei que você aí com 15, 16, 17, 18 ou mesmo 20 e poucos anos já não parou para falar assim: ah, mas as crianças de hoje em dia não sabem como é ter infância. Eu sabia. Fala que não, fala que não. Mas você pode ter certeza que no tempo em que nós éramos crianças, os adolescentes da nossa época também diziam a mesma coisa. Então é extremamente normal. Isso piora à medida que você vai vivendo mais, porque à medida que você vai vivendo mais, você vai aprendendo. Só que chega um momento da sua vida que você acha que você já sabe tudo e de repente tudo muda. Então eu entendo totalmente por ter dito isso, mas eu discordo dele quando ele diz que os lutadores de hoje em dia não são homens de verdade, porque, ao contrário do que era antigamente, eles não estão nos bastidores com armas, facas e ficam jogando videogame. Eu não entendi muito o que ele quis dizer. Assim, eu concordo muito com ele e com o Randy, com o Edge, com o Jim Ross, quando eles falam a respeito do comportamento dos wrestlers antigos no que diz respeito à psicologia em ringue, no que se diz respeito às promos, às storylines. No nível profissional, eu estou totalmente de acordo com ele. Mas eu não entendi o que essa comparação dele com os lutadores do passado ter armas e facas quando os lutadores do presente jogam videogame tem a ver. Afinal de contas, ele está falando do ambiente de backstage, que é um ambiente de trabalho, um ambiente que, teoricamente, você tem até que relaxar, porque é aonde você vai estar antes de você estar lutando, antes de você estar entrando numa negociação. Então é melhor que o ambiente de trabalho seja um ambiente mais relaxado, um ambiente onde você possa dialogar com tranquilidade com seus colegas. No passado, o lutador Kamala chegou até a apontar uma arma para Andre the Giant, pessoal. Então ter uma arma nos bastidores, ter facas, não faz de você mais homem. Aí eu sei o que você vai dizer: ah, mas é porque os lutadores de antigamente, eles que eram fortes, eles que se arriscavam, os lutadores hoje em dia são medrosos e tal. Mas será que é isso mesmo? Porque falando a nível profissional, o próprio Randy Orton disse que os lutadores de hoje em dia têm mais chances de se machucar do que os lutadores da era passada, por causa da maneira como eles lutam. O próprio Drew McIntyre respondeu The Undertaker dizendo que ele até entende o que o The Undertaker quis dizer sobre a diferença do produto de antigamente com os de hoje em dia, no que se diz respeito às storylines e tal, mas ele está errado no questão do trabalho em ringue, porque o wrestling nunca foi tão físico. E eu concordo, entenderam? Então, eu não vejo que os lutadores de hoje em dia são mais, como é que eu posso dizer, mais moles do que o da geração passada, só porque eles jogam videogame nos bastidores ao invés de levar armas, quando na verdade, dentro de ringue, eles se arriscam bastante, eles arriscam sua própria saúde. Então, eu não concordo com o que o The Undertaker disse, eu acho que o The Undertaker tá um pouco, como é que eu posso dizer?
O The Undertaker, ele tá passando por processo que eu expliquei para vocês. Ainda mais agora que ele se aposentou, que o produto nunca teve tão diferente como quando, na época onde ele trabalhava. Ele tá estranhando bastante, é extremamente normal, vai ficando um pouco mais rabugento, vai ficando um pouco mais amargo. Ele diz que não é amargo, mas é do ser humano amargar um pouquinho à medida que o tempo vai passando, né? Você vê, por exemplo, que uma das razões para o The Undertaker estar agindo desse jeito, talvez seja porque ele parou de trabalhar de forma mais frequente com o wrestling e não pôde acompanhar a evolução. Você veja, por exemplo, ao contrário dele, lutadores como Triple H e Shawn Michaels, que são lutadores que estão perto do desenvolvimento dos talentos do NXT, não fazem esse tipo de crítica aos lutadores da geração atual. Triple H tem muito orgulho do NXT e Shawn Michaels, inclusive, chegou a dizer que ele acredita que Johnny Gargano e Adam Cole o superaram dentro de ringue. Então, talvez sejam porque esses lutadores trabalham mais com o wrestling nos dias de hoje, acompanham melhor a evolução do que o The Undertaker. Mas eu não concordo com ele quando ele diz que os lutadores de hoje em dia não são homens como os da época passada, tá bom? Esse é o meu ponto de vista. Eu compreendo que tem coisas antigamente que eram melhores do que a de hoje em dia. Já falei isso aqui nesse canal, mas não é tudo, sabe? O pessoal de hoje em dia, eles são muito polarizados. Ou você tem que gostar da era passada, ou você tem que gostar da era atual. Não! Tem coisas que eu gosto mais da era passada. Tem coisas que eu acho que evoluiu bastante. Nós temos que viver sempre evoluindo, pessoal. A vida é assim. Quem não evolui, bom, vive de passado. E o passado já passou, então você fica totalmente vegetando no vácuo da existência. Certo? Mas eu gostaria que você comentasse aqui o que você achou das declarações do The Undertaker. Vai que você concorda com eles. Eu gostaria até que, se você concorda com ele, discorda de mim, você colocasse seu ponto de vista aqui nos comentários para que eu possa ler e responder e a gente trocar uma ideia muito interessante à base do diálogo e com calma e respeito acima de tudo. Até mais, pessoal. Tchau!